Olá, internautas, bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do ex-prefeito de Rio dos Cedros, empresário Marildo Domingos Felipe. Ele veio aqui contar um pouquinho sobre sua trajetória, a sua história e também opiniões em relação a assuntos gerais da nossa comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação em tempo real. Também estará disponível de forma on demand através do nosso site www.jmv.tv.br. Também estará disponível através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Marildo Felipe, você estava contando já um breve resumo de sua trajetória, então a gente gostaria agora, a partir desse segundo bloco, de desdobrar, fazer assim alguns comentários mais aprofundados sobre a sua trajetória. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho da sua época lá no São Bernardo, dos primeiros anos de vida. Como é que foi aquele período lá? Você parece que trabalhou com seu pai numa serraria. Podia contar um pouquinho para a gente como era aquela vida lá no interior de Rio dos Cedros? Sim. Na verdade, eu nasci em 1963, né? Então todo mundo acho que nasceu nessa época sabe como é que eram as coisas nos anos 60, né? Na verdade, eu me recordo, por exemplo, de que ainda em 63, naquela região ali não tinha energia elétrica, né? Então, não tendo energia elétrica, só tinha, eventualmente, em algumas propriedades, tinha a energia elétrica com pequenos geradores, né, onde que apenas servia para a iluminação. Então, mas naquela época nós não tínhamos, inclusive na nossa casa. Então, um mundo completamente diferente de hoje. Tenho assim muito claro de que a energia elétrica então permite que a gente tivesse algum conforto maior dentro de casa, além de que dos meios de comunicação, né, que hoje todo mundo conhece. Mas naquela época, na verdade, então não se tinha. Então, não se tinha luz, não se tinha rádio, não se tinha muito menos TV e assim por diante, né? Mas mesmo assim, eu me recordo assim da minha infância como muito boa, né? Porque no interior, com o meu irmão e mais amigos e parentes, a gente se divertia bastante. Então, tive uma infância muito saudável. A gente ia estudar, né? Eu estudava ali na escola do Caminho dos Tiroleses, né? Que ainda existe ainda hoje. A gente ia a pé, cruzava ali o São Bernardo, né? E ia inclusive descalço, me recordo naquela época, né? Mas enfim, assim, lembro com muito saudades daquela época, que eu acho que eu tive uma infância assim muito boa, né? Muito feliz. E a gente trabalhava desde cedo, na verdade, não é como hoje que as crianças trabalham bem mais tarde. Me recordo que desde os 10 anos eu trabalhava com o pai na serraria, e era uma serraria meio que artesanal. Inclusive nós tínhamos um moinho de milho para fazer farinha, né, de milho. E a gente trabalhava, dizia assim, praticamente todos os dias, ou seja com uma coisa, ou seja com outra, além de outros afazeres domésticos, que também era comum as famílias terem os animais, o gado, né, e tal. Enfim, então até praticamente os 18 anos, eu convivi com a família ali, vamos dizer assim, com esses trabalhos, e o estudo, né, onde que eu sempre procurei assim me esforçar ao máximo com a questão dos estudos, né? Não fui assim um aluno nota 10, mas sempre eu acredito que eu sempre me esforcei, sempre fui um aluno bom de tirar até boas notas. Só para fazer uma adendo, aquela serraria era tocada com roda d'água na época? Não com roda d'água, mas com turbina d'água, né? Ah, com turbina d'água. Isso. Depois, então, assim, eu me recordo que isso em 1972, mas eu já tinha 11 anos, é que veio a energia elétrica, então a coisa mudou bastante, né? Mas a partir daí é que entrou todas as informações que chegavam do mundo todo, né? E até aquele momento apenas com a rádio, né?
e as informações eram muito limitadas. Mas eu me recordo de 72 por aí, que a programação da TV começava a funcionar às 3 horas da tarde, né? E hoje a coisa é completamente diferente. Mesmo assim, eu acho, Evandro, que eu tive assim uma boa educação, tanto em casa, né? E também com a escola e com os meios de comunicação que eram possíveis naquela época, né? E como é que começou o seu trabalho então na Casan? Como é que foi essa trajetória? Você fez um concurso? Como é que foi? Isso, naquela época era para começar, era a época da implantação dos sistemas em todas as cidades, menores inclusive. Eu creio que isso aí era um programa de governo a nível federal e que obrigava assim a todos os municípios do estado a implantarem o seu sistema de água, que não havia até então, né? Acho que Timbó, acho que deve ter sido no final dos anos 70 e por aí, então nos anos 80 começavam os municípios de menor porte. E então, e não foi diferente com o Rio dos Cedros, e havia então a necessidade de se iniciar e houve uma inscrição de pessoas para de iniciar esse trabalho, inclusive na época era da Regional de Rio do Sul, onde eu tive a oportunidade de participar e fui aprovado, mas para trabalhar em Rio do Sul, na qual eu fiquei trabalhando pelo menos por 1 ano e meio, né, fora de Rio dos Cedros, em Rio do Sul e outras cidades, acompanhando assim a implantação de diversas obras, né. Depois então eu vim para Rio dos Cedros, isso começou a obra por volta do início de 82, até o final de 82 ficou pronto o sistema, então eu permaneci em Rio dos Cedros, né? E então trabalhando na época, então, né? Então eu tive a possibilidade de começar então a pensar dos meus estudos, dar sequência aos estudos que achava que era importante. Então fiz o vestibular na FURB, né? E optei pelo curso de administração de empresas, né? E a partir daí, inclusive dentro da própria Casan, como você me pediu, eu estava coordenando os trabalhos da Casan em Rio dos Cedros, que até naquela época era uma estrutura, ainda hoje, né, bem enxuta, né? Nós éramos em 3 funcionários, mas eu coordenava os trabalhos em Rio dos Cedros. Muito bem, você está na JMV, Jornal do Médio Vale, e nós estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do ex-prefeito de Rio dos Cedros, ele que é servidor estadual e também empresário, Marildo Domingos Felipe. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos.